Olá, seja muito bem-vindo ao canal Treino de Dieta para Emagrecimento. Eu sou o Felipe Donato e é um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Se você está à procura de dicas sobre treinos, dietas para emagrecimento, hipertrofia, para melhorar o seu condicionamento físico, seu desempenho numa modalidade esportiva, você está no lugar certo. Bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente vai abordar sobre os mais diferentes assuntos no que se referem ao fitness e dieta para a sua melhor desenvoltura nos seus treinamentos, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro sobre o que tem de mais recente nesses conteúdos e, sobretudo, o que tem de mais seguro para você poder praticar a sua modalidade esportiva, o seu treino na academia, no clube, seja onde for, de maneira segura e de maneira eficiente, tá certo? Hoje, o tema em questão, eu vou falar sobre dor nas costas, né? Quais são as possíveis causas que desenvolvem dor nas costas de maneira geral? E eu vou começar falando sobre a primeira delas, que são as dores agudas nas costas, né? O que são dores agudas? Dor aguda é aquela dor que geralmente é causada por um evento específico. Pode ser, por exemplo, por uma queda, né? Por um trauma. Então você de repente está num passeio a cavalo, né? No final de semana na sua fazenda, e lá você toma um tombo e bate, por exemplo, a região do cóccix, né? E desenvolve uma dor ali na região lombar. Isso é uma dor aguda. Ou então você está dirigindo o seu carro e de repente num movimento que você não deveria fazer quando você estaciona, se você vai buscar uma bolsa que você deixou no banco de trás ou no chão, né, no assoalho do carro na parte de trás, você faz um movimento de rotação aqui com flexão de coluna, né, que é um movimento bem agressivo, né, que gera muita sobrecarga na região lombar, e ali você tem um travamento, né, na região lombar, uma lesão muscular. Ou de repente você está treinando lá na academia e você erra ali na dosagem da carga e você faz um gesto equivocado, e aí na hora de você fazer o movimento você compensa, né, você rouba demais, é o que a gente fala, né, no movimento, e aí você gera uma lesão. Essas são as dores de coluna aguda, né? Elas podem acometer a parte cervical, podem acometer a parte torácica ou podem acometer a parte lombar. Esse tipo de lesão, normalmente, ela é uma lesão mais rápida, né? Ela é causada de uma maneira aguda, né? Ela é causada de uma maneira brusca, imediata, mas ao mesmo tempo ela é mais fácil de ser tratada normalmente, né? Se não é nada muito grave, ela rapidamente ela é bem tratada, né? Normalmente acomete mais a parte muscular esse tipo de lesão, e lesões musculares não são tão difíceis de tratar. Normalmente você entra com um anti-inflamatório, entra com exercícios específicos de alongamento, posteriormente exercícios de isometria, e gradativamente você vai voltando às suas atividades de maneira geral. Tá certo? Essas são as lesões agudas. Bom, passando a falar agora com relação às lesões crônicas, como o próprio nome diz, as lesões crônicas, elas demoram mais tempo para acontecer, né? Normalmente as lesões crônicas, elas dão sinais antes de se tornarem crônicas, né? Então, por exemplo, você repetidamente sente desconfortos cervicais ou lombares, né? Ou torácicos, em razão de uma postura não tão ergométrica no seu trabalho, né? O ajuste da sua cadeira, da sua mesa, a altura do seu visor do notebook, né? Do seu computador, ele não é tão adequado, e aí você tem uma postura recorrente, né? Ou então você tem sucessivas lesões agudas, né? Então você tem uma lesão muscular, outra, 3, 4, 5, isso a longo prazo vai gerar uma lesão crônica, né? Então, diferentemente das lesões agudas, que normalmente rapidamente, em torno de 5 a 7 dias, você resolve o problema, as lesões crônicas elas demoram mais tempo, né, para serem resolvidas. Normalmente você precisa realizar um exame, né, de imagem para diagnosticar essa lesão, e o uso de medicamentos é por tempo mais duradouro, né?
Então, por exemplo, uma protusão discal é uma lesão crônica, né? Que ao longo do tempo você tem um desgaste, né, desse disco e aí você acaba acarretando uma protusão ou uma hérnia, né, cervical, torácica, lombar, mesma coisa, você tem um desgaste ao longo do tempo e aí aparece essa lesão crônica. Pode ser também, geralmente a lesão crônica está associada a um processo inflamatório mais grave, assim, então as tendinopatias geralmente estão relacionadas a lesões crônicas, né? As bursites também estão relacionadas a lesões crônicas, então tendinites e bursites são processos inflamatórios mais graves, né? Que demoram mais tempo, requer mais cuidado, diferentemente das lesões agudas. O importante é justamente para você evitar chegar a uma lesão crônica, é você perceber o seu corpo, né? O seu corpo fala, né? Aparecem dores recorrentes, né? Aparecem desconfortos recorrentes e isso ao longo do tempo tende a se tornar uma lesão um pouco mais grave. Um outro fator que contribui às vezes para desencadear uma lesão crônica, por exemplo, é o excesso de peso, né? O sobrepeso, a obesidade. Então, a própria sobrecarga que o peso em excesso corporal proporciona, né, para as articulações, principalmente quadril, joelho, tornozelo, né, de membros inferiores, num simples ato de você caminhar, né, no seu dia a dia, fazer deslocamentos curtos e tal, esse excesso de peso pode desencadear uma lesão crônica, né? Ou lesões crônicas metabólicas, né? Lógico que a gente está falando aqui especificamente de dor nas costas, né? Mas a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade a longo prazo também geram lesões metabólicas crônicas, né? Como o desenvolvimento de uma hipertensão, de um diabetes e assim por diante. Tá? Então, diferentemente das lesões agudas, as lesões crônicas precisam de um cuidado um pouco mais específico, um pouco mais detalhado. E quando você sai da fase de dor, né? Quando você sai daquela fase de travamento, de dor que realmente você te impede de fazer as coisas do dia a dia por mais tempo, você precisa se preocupar um pouco mais ainda com o preventivo, né? Com o profilático. Então, os exercícios de fortalecimento específicos, de mobilidade articular, de alongamentos, tem que ser muito bem direcionados e tem que entrar no seu cotidiano, na sua vida, né, de uma maneira que se torne realmente parte do seu dia a dia para que você não sofra futuramente com essa lesão que você vai ter que conviver para o resto da vida e a ideia é você conviver de uma maneira harmônica com ela e é bem possível se você for bem assessorado, né, se a prescrição do treino for bem assertiva e bem direcionada para a sua patologia em questão, tá certo? E por último, as dores neuropáticas, né? As ditas neuropatias, as mais comuns para quem pratica exercício são as neuropatias de compressão. Ou seja, o nervo é comprometido por uma compressão. Então, por exemplo, eu já tive uma servobraquialgia, por exemplo. Na época que eu treinava bem forte, estava treinando muito recorrente e tal, eu tive um processo inflamatório da parte de nervo que acometia minha cervical e irradiava para o meu braço. Por isso que o servobraquialgia, né? Bráquio de braço. Então, era uma dor que eu acabei gerando um processo inflamatório nessa região de tanta compressão, que eu estava fazendo muito exercícios de empurrar acima da linha da cabeça com muita carga, né? E, enfim, acabei inflamando essa região, né? Mas pode acometer outras regiões de coluna. E geralmente está associado à compressão demais. Então, muitos exercícios de compressão você não gera um tempo suficiente para recuperar a musculatura de uma sessão para outra, exagera nas cargas de repente, né? Trabalha com um peso acima do que a musculatura suporta e aí você acaba gerando essas compressões e esses processos inflamatórios mais relacionados aos nervos, né? As dores mais comuns das neuropatias compressivas estão relacionadas a dor de maneira geral, mas também a perda de força, né? Eu lembro muito bem que eu não conseguia sustentar meu braço, assim, sentia muita dor, né? Não conseguia ter força para fazer uma isometria na linha do ombro. Geralmente está associada a uma fraqueza também, né?
quando é perna, acomete lombar, você vai pisar, você não tem força, né, para sustentar ali um simples fato de caminhar. E relacionados a dores que irradiam, né, não são dores localizadas, são dores que têm um ponto, né, um ponto gatilho, e elas causam uma irradiação. Essas dores são relacionadas a neuropatias compressivas. Geralmente não, um médico, né, geralmente um ortopedista aí vai diagnosticar, e o tratamento ele requer repouso, né, e normalmente suplementação com vitamina do complexo B resolve bem, que toda a vitamina do complexo B está relacionada à propagação do impulso nervoso. Então uma suplementação geralmente com complexo B e repouso são suficientes para você voltar à sua normalidade num tempo a médio e longo prazo. Aí. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, marquem seus amigos, compartilhem com aqueles que vocês acham que o conteúdo vai ser interessante. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ativa as notificações para você continuar recebendo aí tudo que tem de mais bacana relacionado a treino e dieta. Eu sou o Felipe Donato, foi um prazer estar aqui com vocês de novo e eu espero revê-los em breve. Tá certo? Obrigado por assistir o vídeo até o final, um grande abraço, bons treinos e cuidados.